fazer não é bem um repeteco, apenas deixar gravado um conceito muito rápido do que é vimanosofia, né? Vimanosofia arcana. Por que isso? É importante as pessoas saberem que a vimanosofia, ela tem muitos apelidos no Brasil, como, por exemplo, ufologia esotérica, ufologia transcendental, ufologia mística, ufologia psicomediúnica. Na verdade, é uma ufologia que nasce da prática do contato com interplanetários espaciais com recursos psicomediúnicos ou mediúnicos de modo geral. O Brasil é um celeiro de médiuns. O Brasil tem uma quantidade impressionante de sensitivos que contactam inteligências hiperfísicas. E, principalmente, nas últimas décadas, começou a acontecer essa coisa de desencarnados começarem a se mostrar que não eram desencarnados, entidades de luz a dizer que não eram entidades de luz, preto velho que não era nem preto nem velho, né? Quer dizer, começou a haver uma nova identificação dessas inteligências que estavam participando do fenômeno mediúnico clássico, tanto no espiritismo kardecista, no espiritismo universalista, na Umbanda, em todas as correntes independentes que trabalham com o fenômeno da incorporação, da clarividência, da vidência, também da projeção astral, saída do corpo e assim por diante. Então, hoje em dia, a ufologia científica, ela ainda tem uma resistência muito grande à aceitação da participação dos extraterrestres em contatos mediúnicos. Mas essa resistência está sendo minada rapidamente. Já há indícios na ufologia brasileira e mesmo fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, e que tem assumido uma importância cada vez maior no estudo, a participação dos chamados canais, né? Pessoas que canalizam, e que aqui no Brasil a gente chama mesmo de médium, né? Apesar de ter alguns médios brasileiros que estão falando, deixei de ser médium, sou um canal. Agora é mais chique, né? Mas na verdade é tudo médium, né? No sentido de que são pessoas que estão intermediando uma relação com uma outra inteligência que não está no plano físico, está em outra dimensão de realidade ou numa distância em que é necessário para a comunicação da interveniência de inteligências hiperfísicas ou, enfim, que estão na dimensão astral ou áurica da Terra, né? Pois bem, a vimanosofia tem esse nome porque é um nome de batismo proposto pelo professor Ademar Eugênio de Mello, de São Paulo, que eu acabei adotando, porque me parecia razoável que se tivesse um nome próprio para essa outra ufologia, porque já há bastante tempo que há uma dificuldade de nomenclatura nesse campo. A ufologia, logia está dizendo, é o estudo científico, o segundo método científico, sobre um fenômeno que a área de inteligência, a área militar americana, já conhecia desde muito tempo com o nome de UFO. A tradução ficou Unidentified Flying Object, mas na verdade, do ponto de vista militar antigo, a tradução deveria ser outra, deveria ser alvo não identificado. Mas foi traduzido literalmente, né? O objeto voador não identificado. É uma expressão que se usa no jargão, é o jargão da área de radar, né? E depois foi adotada pela área militar quando se referia a um sinal no radar, isto é, a um alvo, que, portanto, aéreo, que não era identificável. Não se tratava nem de avião inimigo, nem de avião, enfim, amigo. Essa expressão depois recebe o sufixo logia, e essa sigla passa a virar um verdadeiro substantivo, né? Mas a vimanosofia vem é uma zofia, não é uma logia, portanto é conhecimento vindo de quê? Dos vimanas. Essa palavra vimana, ela foi importada por pesquisadores na década de 70 que estudaram a presença de alienígenas nas tradições hindus antigas, também entre os tibetanos. Os livros do Vedas e outros livros sagrados hindus falam da existência dos vimanas, carruagens celestes, ou navios dos deuses, que provêm das estrelas, do firmamento, né? Então, Vimana quer dizer isso, carros celestes. Ele tem uma tradução, na verdade, bastante longa, mas não importa, basicamente isso. E Zofia, quer dizer, o conhecimento que vem dos Vimanas, ou daquelas inteligências que estão por trás desse tipo de manifestação, né? A Vimanosofia não cuida propriamente da investigação de campo,
marca, medida, testemunhos, essa coisa toda. Não, ela reúne médiuns sensitivos, psíquicos e centros que trabalham com entidades de um modo geral, na área de cura, orientação espiritual, assistência, etc, etc., e que recebem também esses sensitivos espaciais. Esse é o termo com o qual o mediunismo trabalha. Ele não chama de extraterrestre, intraterrestre, nada. Eles classificam basicamente em espaciais e hiperfísicos ou áuricos ou seres fluídicos, né? São criaturas de outras dimensões. Espaciais, por quê? Por uma razão muito interessante, que vem até a propósito de um comentário feito pelo Ademar José Gevael, editor da revista UFO, aqui no Brasil, que ele achava muito curioso que vários grupos mediúnicos de contato sempre se referiam aos espaciais e não a extraterrestres. Ele achou curioso essa coincidência de nomenclatura, apesar desses grupos não se comunicarem entre si. Aí eu tive a oportunidade na época de conversar com ele, falei, olha, porque essas entidades se dizem do espaço, né? Não se refere nem se é do interior ou do espaço exterior, apenas falam do espaço, uma inteligência do espaço, portanto espaciais. Porque dizem que, eles afirmam, a criatura humana não pertence aos planetas. A criatura humana é um ser do espaço. O reino humano é um reino cujo destino é o espaço. Nós somos essencialmente criaturas nômades. Nós habitamos planetas apenas na fase embrionária nossa, na fase de evolução e desenvolvimento básico. Depois nós abandonamos definitivamente os planetas e eles passam a ser apenas pousos, pousadas, bases, né? Embora existam seres bastante evoluídos que se estruturam planetariamente. Alguns até estabelecem rotas completamente, enfim, estranhas aos sistemas solares, porque eles pegam corpos celestes que vagam no espaço, ou mortos, e como que ocupam todo o interior dele, de grandes rochas, como essas que estão aqui, por exemplo, depois de Marte, né, os meteoritos, eles tornam oco, ocupam, constroem uma gigantesca instalação dentro, e por fora parece uma grande rocha navegando no espaço. Só que de vez em quando tem uns buraquinhos que entra e sai, parece um formigueiro cósmico, né? Isso civilizações muito evoluídas costumam fazer esse tipo de coisa. Há inclusive indícios de que Phobos e Deimos, satélites de Marte, teriam instalações desse tipo, mas isso aí já é elucubração científica, não foram feitas por psíquicos nem por sensitivos. Mas a vimanosofia, portanto, ela é essa outra ufologia, isto é o estudo do conhecimento que os espaciais estão transmitindo para os terrestres nesse trabalho de apoio à humanidade da Terra, usando o mais clássico dos recursos extrasensoriais que existe, o mediunismo de comunicação astral. Quer dizer, a incorporação mediúnica, a psicografia, a psicotelepatia não automática, isto é, a escrita intuitiva, né? A clareaudição, a clarividência, a visão do ser da inteligência fora, a vidência, a clarividência, que é quando você vê a criatura dentro de você e pode dialogar com ela, formando cineminhas, filmes sem legenda, né? São basicamente os principais meios de comunicação. O Brasil tem todos esses tipos de sensitivo. Tem os da psicografia, muito abundante, tem os psicotelepatas que trabalham com comunicação não automática, isto é, ele sente o impulso de escrever e sai escrevendo com erro de português mesmo, isto é, com os recursos dele, de literatura próprio, para transmitir um conhecimento, uma informação, uma sensação, um sentimento, e que nós chamamos generalizadamente de mensagens. Essa palavra foi consagrada, é um jargão americano, e que acabou chegando no Brasil com esse nome também, embora no espiritismo brasileiro já trabalhávamos com esse conceito, né, de mensagem. Agora já se sabe que existem mensagens e mensagens, ou seja, já existem canalizações, já existem interceptações que são de natureza diferente. Uma delas, as estudadas, por exemplo, por Pietro Baldi, mostra que, na verdade, a criatura não está contactando outra inteligência, mas por processos intuitivos avançados, ela mergulha dentro de si e vai buscar aquele outro lado lá, o chamado eu superior, que está conectado com toda vamos dizer, o mundo
superior, vamos dizer assim, todo o chamado, a hierarquia monádica, as estruturas monádicas da criação, quer dizer, é um nível de sabedoria elevado que qualquer pessoa pode canalizar. Na verdade, portanto, é a própria hierarquia da pessoa que está se comunicando, né? Com recursos extraordinários que a pessoa, na vida comum dela, na matéria, não tem, não possui aqueles conhecimentos. E ele pode, por esse canal interno, contactar com outras inteligências em nível superior, aonde então a estrutura de canalização é diferente da mecânica do mediunismo de incorporação. O mediunismo de incorporação, há uma entidade que se aproxima, que não se manifesta, ela intermedia a conexão com a inteligência que se comunica. Então a inteligência, ela é intermediada por uma outra criatura que dá as feições, ou a tradução, ou informa a linguagem, ou adapta os conectores da inteligência que se comunica com aquela do sensitivo. E normalmente pode acontecer até de existir mais uma entidade nessa conexão também. Não vem ao caso, existe fita em que nós discutimos esse assunto. Então a Vimanosofia nasce daí, e ela tem uma proposta muito clara, ela apenas quer, por exemplo, responder, uma das coisas que eu acho que ela faz com bastante propriedade, responder às grandes questões que a ufologia formula. Ela não só responde, como mostra que a maior parte das questões que nós fomos capazes de formular até hoje na ufologia, estão mal formuladas, porque ela parte de pressupostos e de verdades que são de natureza local, portanto equivocadas. Nós perguntamos para um extraterrestre, por exemplo, que planeta você vem? O cara tem que se obrigar a dizer, olha, eu não vim de planeta nenhum. Mas como não vem de planeta nenhum? Você é o quê? Um desocupado? Não, eu sou um ser do espaço. Mas onde é a sua casa? Ele diz, que casa? Né? Quer dizer, nós fazemos perguntas de acordo com os nossos valores, conhecimentos culturais, etc., com os nossos condicionamentos. Já foram feitas perguntas interessantes. Umas respondem-se de maneira estranha, como, por exemplo, se tivéssemos que andar a velocidades, enfim, usar o conceito de vocês de velocidade, teríamos que dizer que navegamos a anos-luz por segundo. Isso é um absurdo do ponto de vista do nosso conhecimento. Ou então dizer, nós não nos locomovemos, nós nos manifestamos. Então não há distância para nós a percorrer. Nenhum lugar está mais ou menos distante. Então se chegar para um extraterrestre e falar assim, quantos anos-luz você viajou? Eu disse, não viajei anos-luz nenhum. Mas como não viajou anos-luz? Onde é que você estava? Muito distante daqui. Mas como é que você chegou aqui sem navegar tão rápido? Eu disse, eu não naveguei, eu não viajo em espaço. Mas como não viaja em espaço? Vai entender um negócio desse. Quer dizer, nós faríamos uma sequência de perguntas completamente burras, porque parte de verdades locais. O famoso caso australiano, que eu sempre dou como exemplo, o camarada perguntou para o extraterrestre, ele disse para que ele ficasse ali conversando com ele, os motores da nave tinham que estar ligados, e para ele ir embora ele desligava os motores da nave. Durante muito tempo foi considerado um mentiroso, até que alguém sacou que realmente, quando ele desligava, voltava para a nave e desligava os motores da nave, o sistema solar ia embora, ele ficava. Então, na nossa perspectiva, como nós estamos condicionados a um conjunto de coisas, é muito natural que a gente faça perguntas atreladas a essas verdades, a esses postulados, né? Que, diante de fatos extraordinários, eles podem estar redondamente enganados. E é o que acontece. Então, a Vimanosofia, além de responder questões fundamentais propostas pela ufologia, sobre quem são os extraterrestres, o que estão fazendo aqui, por que estão aqui, que relação temos nós com ele, todas essas questões, a Vimanosofia tem a sua colocação, são muito ricas essas colocações, apesar de muito sensitivos trabalharem com esse tipo de coisa, o material que eu venho compilando, ele tem uma coerência extraordinária, porque, bom, eu estruturo dentro de uma mesma linguagem, mas o que sensitivos diferentes que eu pude conhecer na vida, material que eu recebo, textos e cartas que eu recebo, não difere essencialmente daquilo que a gente vem organizando. Vem pelo contrário, vem enriquecendo continuamente esse material. Né? Eu leio obras feitas por outros contactados, eu fico impressionado com a perfeição dos encaixes. É só uma questão de linguagem. Eu vou adaptando, enriquecendo o trabalho que eu mesmo vou compilando, vou desenvolvendo. Então, a compilação disso é o que nós temos chamado de Vimanosofia. Então, fica registrado para principalmente as pessoas que vão assistir essa palestra através de vídeo, de que o que é Vimanosofia.